Cara, você tem razão. Quando você veio aqui da outra vez, o clima tava mais leve, porque, putz, cara, quando a gente tá falando de candidatura, especialmente uma campanha que é uma campanha meio bagunçada, como essa campanha que a gente tá vendo agora em São Paulo. Total. Então, assim, de fato, fica um clima um tanto mais tenso quando a gente vai falar sobre o que rolou. Por exemplo, uma das coisas que eu não gostaria de te perguntar e que eu vou ter que te perguntar é: um cara com 67 anos saiu do ponto que ele tava pra ir dar na cara do Pablo Marçal, cara. E esse cara é tu. O que tu sentiu ali na hora? Senti vontade de ter completado a façanha. Eu só me arrependi de não ter subido lá e enchido aquele cara de porrada. Tu ia arrumar um problemaço, pô. Não, mas não me interessa a questão do problema. Não é? É o seguinte, eu sempre respeitei as pessoas até o momento que eu sou desrespeitado. A partir do momento que você é desrespeitado, só que acho que o caso do Pablo Marçal vai além do desrespeito pessoal aos outros candidatos. Primeiro, que ele faz de um enorme poder de decidir uma eleição, que é o debate extremamente democrático. Você vê nos Estados Unidos o nível dos debates. O nível que eu digo não precisa ser o nível de ataques ou de perguntas e respostas e tal, mas de pelo menos um respeito a uma coisa chamada democracia. Uhum. Aí apareceu um cara, eu fiquei assustado no primeiro debate que eu participei, eu não esperava que o debate fosse desse jeito, mas eu fiquei assustado quando de repente um cara começou a surtar. Eu achava que ele estava surtando, dizendo um monte de coisa, que aliás eu digo algumas delas na televisão, mas eu não achei que se aplicaria a um debate. Ali eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente. Quando acabou o debate, eu estava chateado, porque tinha sido atrapalhado numa primeira resposta que dei, e fui atrapalhado. Quando você é atrapalhado numa primeira resposta, todas as outras de um bloco que só tem uma pergunta, você fica ferrado. Depois o outro bloco tem outra pergunta, depois tem outra pergunta, acabou o debate. Então você começou jogando mal, fez um gol contra, não é legal. Uhum. Aí aparece esse cara. Um dia depois do que ele tinha falado, as pessoas, para evitar que eu não tinha... As pessoas do meu entorno, para evitar de não me dizer que eu tinha ido mal, disseram sobre esse cara: mas você viu que cara maluco, você viu que cara completamente fora de qualquer preceito democrático e tal. Todo mundo começou a comentar esse cara. Eu falei: não sei, eu não sei porque nós estamos vivendo uma eleição completamente atípica e diferente. Hoje, a internet, o virtual é importante. Eu não sei se o que esse cara falou ali é conversa de boteco ou conversa para fazer alguma coisa. Eu nunca ouvi falar de corte em televisão, a não ser Elise Matsunaga, que matou o marido e cortou várias vezes. Eu não sabia o que era corte. Mas eu não sabia que o cara montava um programa com todos os detalhes para que ele montasse do jeito que ele quisesse, fizesse dos outros 4 candidatos atores passivos desse ciclo de horrores, ridicularizados e cortando só o que ele queria, muitas vezes ofendendo ou fazendo brincadeira. Chegaram até a gozar minha gagueira, como se não tivesse proposta. Não é, eu sou gago. Desde que eu nasci eu sou gago. De vez em quando eu sou mais gago do que o normal. Teve até um programa na BBC de Londres que o cara foi demitido, porque ele estava ouvindo, tem até na internet, é só procurar. Um entrevistador estava ouvindo pessoas que tinham dificuldade de falar. Uns falavam fino, outros gaguejavam, outros tinham problema. E ele começou a rir. Eu vi esse Ele foi demitido imediatamente, sei lá, no começo da internet. Então, eu sempre fui gago e sempre fui um grande apresentador. O maior apresentador de todos, o Pelé de todos, não vai ter igual. O Silvio Santos era gago, na verdade. E aí começaram a tirar sarro e tal. Aí eu percebi que o papo não era o debate da TV Bandeirantes. O papo era esse lance de corte. É o que sobrava do debate da TV Bandeirantes. Claro que as TVs abertas continuam tendo importância, e muita importância, mas o cara faz o programa que ele quer, desvirtua do jeito que ele quer. Podia até fazer isso, né? Porque a lei permite, eu vou chegar lá, mas sem desrespeito, sabe? Podia fazer isso dentro de uma certa ordem. É que o cara é mau, o cara é bandido, ele é bandido de carteirinha. Ele foi condenado, só não cumpriu prisão porque fugiu para os Estados Unidos. Ele era o cara que pescava os dados virtuais e passava para quadrilha de banco lá em Goiás.
foi condenado a 4 anos e 9 meses, acho que é isso. O Ricardo Nunes acho que mostrou a condenação dele. Dele não, Ricardo, que pode sair a qualquer momento. Ele está na máfia do Pablo Marçal hoje. Então, o lance é o seguinte, esse cara, ele chutou a democracia ali. Num primeiro momento, a imprensa apareceu indignada. Depois me parece que a imprensa percebeu que os cliques do cara davam resultado nos sites dos grandes jornais e tal, e começaram a dar um espaço para o cara, parece que negativamente, mas trouxeram esse cara que era conhecido no mundo virtual para o mundo real, o mundo da televisão. Porque a televisão, nessa transição para a internet, continua tendo a sua força. E ela tem uma força popular imensa. Uhum. Como a internet tem força em todos os sentidos, a televisão continua tendo... A televisão está para a internet como o rádio esteve para a televisão, isso do meu ponto de vista. Trouxeram esse personagem para o mundo real. E o cara está aí. E o cara tem possibilidade de ganhar a eleição. Ele tem possibilidade total de ganhar a eleição. Esse é o medo que eu tenho, porque o cara é um mané, entendeu? Ele não ouve. Ele usa o debate sem ouvir pergunta de ninguém, sem ouvir, não dá uma proposta, apresenta uma proposta de teleférico que não fala mais nada, e ele vai com os cortes preparados. Agora eu sei o que é corte. Vai com os cortes preparados para fazer o programa dele. Injusto. Eu, conversando com a Tabata algum tempo atrás, eu fui o primeiro cara a dizer o seguinte: por que eu, profissional de rádio e televisão, jornalista e radialista, porque eu tenho que me afastar 4 meses da minha função, né, e não posso falar na televisão no meu programa, perco 4 meses de programa, e o cara que é um comunicador, você pode não se definir como um jornalista, mas você hoje é um dos grandes comunicadores do Brasil. Porque isso aqui é comunicação absolutamente pura, absolutamente, devidamente pura, atingindo um público excepcional, um público que tem alguns imbecis, tem, de fato tem alguns imbecis, mas a maioria é de médico que sabe o que fala sobre uma cirurgia, a maioria é de delegados que entendem de segurança, a maioria é de garis que sabem o que é varrer uma rua, a maioria de porteiro que sente o drama de quem vai entrar num prédio para te roubar, a maioria de gente que quer conversar e se inserir no contexto como no mundo normal. A televisão era mais ou menos uma coisa que te alienava disso. Eu acho importante a chegada da internet para isso. Se você desvirtua um meio como esse, e a lei não percebeu isso, a lei tinha que ser mudada. Da mesma forma que eu me afasto do meu trabalho para, de repente, participar de uma eleição, esse cara que diz que ficou bilionário, virou o Trump, ele mesmo falou, tentando desmoralizar os outros candidatos, que ele tinha ganho mais dinheiro que qualquer um ali. Pô, coitado desse cara, dinheiro eu não vou ficar dizendo que é ruim, porque vão dizer que eu sou demagogo, mas eu estou cagando mesmo para dinheiro. Tanto que eu fujo de dinheiro. O dinheiro me procura, mas eu sei mais perder do que ganhar. O lance é o seguinte, esse cara não poderia, nem ele, nem ninguém, se candidatar com o programa dele no ar, no meio de comunicação, que hoje é tão importante quanto a TV, quanto o rádio. Por que eu tenho que me afastar? Né? E, de repente, ele pode usar a televisão para fazer a propaganda que ele quer. Hoje o mundo está falando do Alexandre de Moraes e do ex, não é verdade? Porque falta de liberdade de expressão e tal. Isso é um problema que não vem ao caso, que nem interessa discutir aqui. Se quiser discutir, tudo bem, mas acho que não interessa. O lance é que um cara está fazendo de uma eleição para a cidade mais importante do país, uma das mais importantes do mundo, das 10 maiores cidades do planeta, está fazendo de uma eleição uma baderna virtual. Porque o que adianta o debate? Essa onda? Não, só ter lei. Ele não deveria. Ele não deveria, pela lei eleitoral, poder permanecer com o programa dele no ar do mesmo jeito que eu não posso permanecer com o meu programa no ar. Mas no caso eu tenho que me afastar. Por exemplo, se eu me candidato, eu concordo contigo e eu acho que... Você pode fazer o seu programa que você estava fazendo agora há pouco, entrevistando quem você quiser. Tudo bem, mas eu... Só não podia falar de política. Eu podia fazer programa de TV sem falar de política. Essa é a minha modesta opinião, porque eu deixei de ter a arma da comunicação, entrando nos locais que eu sempre entrei,
E o cara usou exatamente na antítese do que a gente está falando, ao contrário do que a gente está falando. O cara usou o programa dele para fazer isso. E não tem volta, porque o primeiro debate foi importante, até agora os debates foram importantes, e até agora, até cortarem o barato do cara, ele continuou a fazer isso. Então, foi desproporcional. Para essa eleição, dá tempo? Não dá tempo, mas para as outras eleições eu acho que a justiça eleitoral tem que ser refeita. Como o Código Penal tem que ser refeito, não se adequa ao país, a justiça eleitoral tem que refazer as leis para uma eleição. Se é para um, tem que ser para o outro. Ou libera para todos, ou não libera para ninguém. Cara podia até fazer o programa dele, fazendo negócio de subir montanha, deixando os caras lá em cima para o bombeiro pegar. Sei lá o que ele faz, né? Porque eu nunca acompanhei direto, mas não me parece que é uma coisa das mais legais. Ele podia continuar fazendo essa merda que ele faz e de repente, não falar de política e nem usar debates de televisão para tirar sarro. Não é só nos candidatos, principalmente naquele que é, para mim, o principal objetivo de uma eleição. Não é partido e muito menos o candidato. O principal ator de uma eleição é o eleitor. Pois é. E nesse caso, nessas eleições, está um pouco bagunçado, está difícil de escolher no sentido de agora, por exemplo, tu, a Tabata, vocês estão vivendo numa situação que, putz, como é que tem o voto útil, tá ligado? Então, o voto útil... Tem o voto envergonhado. Ainda pode roubar, ainda pode retirar ainda mais intenções de voto. Cara, e aí tudo isso que está acontecendo nessas eleições aí alteraram, tenho certeza, completamente o que estava planejado lá há uns meses atrás. Eu tenho maqueteiros bons pra caramba. São considerados craques aí no nosso time de maqueteiros, entre os maqueteiros mesmo. Eles se falam, são maqueteiros de primeira qualidade. Mas é aquilo que eu falei. Depende do candidato, cara. Eu achei que como comunicador de televisão eu fosse me adaptar a debates e arrebentar a boca no balão, ia deixar aqueles mané tudo de boca aberta e tal. Não é assim. Eu não me adaptei ao debate, não gosto de debate até agora. Até agora não me adaptei, mas não gosto. Você tem que falar em 1 minuto coisas seríssimas. Você tem que discutir em 1 minuto, fazer uma pergunta em 1 minuto, abordando temas sérios. Você tem que falar sobre Cracolândia numa resposta de 4 minutos. Como é que você vai falar sobre Cracolândia em 4 minutos se todos os prefeitos que entraram desde o surgimento da Cracolândia não conseguiram resolver o problema da Cracolândia? Então, sobre isso, vamos lá. Hoje eu estava conversando com o moleque no carro, a gente foi treinar para ficar mais forte. Sobre, cara, eu queria que São Paulo fosse exemplo pro resto do Brasil em alguma coisa. Em tudo pode ser. Pois pode ser num monte de coisa. Essa cidade tem um potencial... Porque é que mais tem problemas no mundo do país, porque é a maior do país, porque é a mais rica do país. Só que se ela tem os piores problemas do país, ela tem também as melhores soluções. Você está certo. Então, e aí eu fiquei pensando, putz, quando a gente fala eu fico pensando no cara que não mora em São Paulo, qual é a primeira coisa que ele pensa quando fala em São Paulo? E aí tem uma galera aqui, o lado, vai lá, copo meio cheio, pensa, oportunidade, trabalho, lá tem, é fácil você se colocar, tem muita coisa acontecendo e tudo mais. E o cara do copo meio vazio, tem Cracolândia, tem violência, tem PCC, tem não sei o que e tudo mais. Você vê ter o melhor e o pior dos dois mundos. Pois é. Então, aí, assim, uma das principais bandeiras do Datena, candidato à prefeitura de São Paulo, é a segurança pública. Né? Eu vi que não é mais minha, de todo mundo. Tu teve na ADPESP, se eu não me engano, recentemente, falar com os caras da polícia. Cara, o que está sendo mais especial nessa campanha, porque os caras ficam me pentelhando que eu não gosto de andar. Tem que fazer caminhada, com a velha política, você tem que fazer caminhadas e tal. E não é questão de não gostar de andar. Eu não sinto as 2 pernas há muito tempo por causa de diabetes. Então, eu fico limitado para caminhar. Mas eu acho que você caminhando 100, 200 metros, conversando com pessoas, você tem as melhores sacadas. O que melhor aconteceu nessa campanha até agora, os caras ficam me perguntando de plano de governo, orçamento, dinheiro, quanto é que eu vou gastar. Como é que você pode falar quanto você vai gastar se você não sabe quanto esse prefeito vai gastar para se eleger? Ele está fazendo uma campanha de candidato a presidente dos Estados Unidos.
O Boulos, 44 milhões. Ele, 27 milhões. A Tabata, 14 milhões. Eu, 3 milhões. Você entendeu? E não quero mais. Ah, o Datena, vamos fazer uma festa com uns bacana aí para arrecadar. O cacete, eu não vou pedir dinheiro para ninguém. E eu já não dependo de ninguém mesmo, que não tem nenhum partido comigo. Cidadania está com um pé lá e outro cá. Quanto o Ricardo Nunes gastou com emendas e cargos para ter 12 partidos da coligação dele? E ainda queria o nosso. Você entendeu? Então, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu sou uma página em branco para discutir, inclusive, uma coisa que o Brasil precisa, que é reforma política. Você imaginou, de repente, um cara ser eleito em São Paulo sem apoio nenhum da Câmara? Você imaginou? Ah, mas aí entra no terreno da governabilidade, você não vai governar. Não, não vou governar, mas é plebiscito na rua. O que nós vamos apresentar, a Prefeitura vai apresentar, esse projeto aos senhores vereadores. Tá? Que eu tenha um vereador, 2, 3. Vamos apresentar esse projeto à Câmara. É um projeto de interesse social. A Câmara não vai aprovar porque ela quer o quê? Quer emenda e quer cargo. Não vai ter. Mas não vai ter mesmo. Eu não vou dar dinheiro e nem cargo para ninguém aprovar nada. Ah, mas aí os caras não vão aprovar. Pô, eu saio na televisão, compro espaço de televisão se precisar, com dinheiro público, que isso é interesse do público. Falo assim, olha, esse projeto queria dar a você melhores condições de não ter enchente aí na Zona Leste. Os seus vereadores que vocês votaram, que vieram aqui dizer que vão acabar com a enchente, porque usam a enchente como plataforma política todo ano, eles vão se revoltar, os seus eleitores vão se revoltar contra esses vereadores. Porque não é possível o cara que só depende de cargo e emenda. Outra coisa, não vai ter cargo comissionado em subprefeitura. Subprefeituras são 32 e são importantes pra caramba. Eles botam lá cargo comissionado de quem eles querem. Não, o subprefeito vai ter que ser da região e, de preferência, talvez até com uma eleição para ver quem é o cara para representar a subprefeitura, que é o cara que nasceu ali, que é o cara que sofreu ali, que é o cara que sabe dos problemas da subprefeitura ali dentro. Não é um cara que caiu de paraquedas porque ganhou o cargo de um vereador. Isso pode provocar uma revolução num sistema que não está funcionando mais no Brasil. A democracia não está sendo plena no Brasil. Por quê? Até o Lula, o presidente da República, é refém do Lira, é refém do Pacheco, é refém do Congresso. Porque se ele vai lá com um projeto que é de interesse do povo e os caras, não, eu quero cargo, eu quero ministério, quero dinheiro, quero emenda, senão não tem papo. Então, São Paulo tem grandes soluções, essa pode ser uma dessas. Ah, Datena, mas os caras vão te empichar. Foda-se. Se o cara me empichar, eu saio da prefeitura e digo pro povo, eu saí da prefeitura expulso por um bando de gente que não está nem aí com vocês, que está ali para ganhar dinheiro com emendas e cargos. Então você tira a pele do cara que não gosta da população. E você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.